Fala galera, está começando mais um Ferascast. Eu sou o Heitor, esse aqui é o Igor. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Ferascast. Estão preparados? Eu tô. Boa! Hoje vai ser um assunto muito interessante, cultural aí. Feliz 2023 para todo mundo, que tenha um ano maravilhoso aí, bem abençoado para todo mundo. Amém. Amém. Isso aí. Hoje vai ser muito interessante o assunto, então fica ligado, vai ter muitas curiosidades aí, culturais também. E você que não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Corre lá também no canal de cortes, se inscreve lá, que tem uns conteúdos bem exclusivos lá. Vai também na Deezer, Spotify, todas as plataformas, é só jogar Ferascast e segue a gente lá, beleza? Estamos aqui com ele, um beninense. Eu acho que eu falei certo, beninense. Acertou de primeiro. Ah, moleque! Beninense, ele se chama... Mas peraí, eu vou só falar antes. Ele fala bastante sobre cultura francesa, ó. Fiquei com francesa na cabeça por causa do francês. Fala sobre cultura africana. Então, pô, sabe, religião, costume, língua. tudo ali ele vai falando. Então, estamos aqui com ele, Mr. Pravi. Isso mesmo. Ah! Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço pelo convite, né? A vocês dois. Fico feliz e estou contente por estar aqui, para a gente bater esse papo junto, né? Desmificar um pouco tudo sobre o continente africano. Seria interessante para todas as pessoas que estão acompanhando e o que vão assistir depois. Seria interessante. Isso Legal. aí. Não, E a ideia é essa. deixa no comentário aqui se tiver alguma dúvida durante o podcast que a gente vai ler, beleza? Esqueci de dar esse recadinho aí. É isso aí. As dúvidas vão ser tiradas ao vivo aqui. Ao vivo. Boa! Aproveitem. Aproveita, turma. E assim, e é da hora porque eu tenho muita curiosidade sobre a cultura. Na verdade, eu tenho muita curiosidade sobre várias culturas, assim. E a cultura africana eu acho muito, muito interessante, assim. Ainda existe muito preconceito, infelizmente. Mas eu tenho muita curiosidade. E a primeira ali que eu vou começar, eu falei nos bastidores ali, vamos ver se eu vou pronunciar certo. Vai não. Eu já dei uma nota que era... Eu falei Zangbeto, mas não é isso. Não. É Zangbito. Isso. Acertei? Acertou. Mais ou menos, mais ou É menos. melhor do que o primeiro. Foi melhor do que o primeiro, exatamente. Mas aí, pra quem não conhece, depois joga no Google aí, dá uma pesquisada, assiste uns vídeos. Mas a ideia é uma dança com espíritos, digamos assim. Na verdade, não é uma dança em si, assim. Pra quem não conhece, ele tá falando de Zangbeto. Zangbeto significa o quê? Zang, que é noite. B, que é... Beto, que é homem. Tipo, homem da noite. Meio que ele surgiu como um guardião espiritual da noite para poder proteger o povo contra as ameaças das vizinhanças e tal. Tipo, meio que no bairro em que ele tá, à noite, ele é o policial da noite, Caraca, sabe? que Aquele demais. que protege o povo, que protege as coisas daquela região, tanto de uma forma física e espiritual, contra as ameaças dos outros vizinhos, tipo, dos outros bairros, o vilarejo, sabe? Então, ele tem essa força mística, realmente, e quando ele quer demonstrar essas forças, é assim que ele se coloca em transe e começa para dançar, para fazer essas demonstrações e tal. Porque... Ou seja, a dança, então, é uma demonstração de força. ali. Isso, a dança que eles fazem é uma demonstração de força, tipo, pra ele mostrar o que ele é realmente capaz, sabe? Aproveitar esse momento, dançar, mostrar a força física, tipo, espiritual que ele tem, tudo isso ele fez nas danças. Cara, eu acho muito doido, assim. Eu já vi vários vídeos, assim. Eu já vi vídeo de gente falando que é mentira ali, que realmente tem uma pessoa controlando. E já vi vídeos, assim, cara, que realmente é um corpo com palha, digamos assim, vai. A palha fica se movimentando ali num formato. E aí tem um Mas momento explica que ela o que é. vira... O que é? É uma palha que fica se movimentando, Cara, é eu isso? não sei explicar exatamente o formato, mas é um formato... Manja o It da família... primo... É o tio... É o primo It? Primo It da família Adams? Primo Witch. Eu devo saber Primo quem It. é. Manja, De Primo nome, It não. da família Adams. Pensa naquilo, só que de palha. Girando, assim, dançando, no caso, né? E aí tem uns momentos que os caras falam eu assim... já vi, mano. Tem uns momentos que os caras falam assim... mano, tem um pé ali e tal, que não sei o quê. E tem um momento que, tipo, o negócio vira, assim, pra frente da câmera e não tem nada. É oco. Cara, eu assim, quando eu assisto, eu fico arrepiado, velho. Eu acho muito doido. E assim, é real mesmo, então. Sim, é real, ela existe de verdade. Se você vai pro Benin, em várias cidades, e lá você vê que ela existe realmente. É um culto que a gente venera, porque elas fazem parte das culturas africanas. Porque não existe a cultura africana.
começando por ali. Porque quando você fala de cultura africana, você está englobando os 54 países dentro do continente africano. Sim. Aí já é demais, porque tem várias culturas. Só dentro de um país existem várias outras culturas, sabe? O Zangbeto faz parte de uma cultura espiritual, tipo mística, que não conhece, tipo, se assusta e acha que lá não, é isso, é coisa do ruim, coisa do diabo, mas não é, sabe? É meio que eu vejo aqui, ver a galera dançando funk, fazendo o negócio de Umbanda e tal, eu falo, não, isso é do diabo e tal, sabe? Só porque eu não conheço, não frequento, aí eu já, literalmente, dou essas palavras, tipo, não, é coisa do diabo, é coisa ruim. Não, mas elas fazem parte das nossas crenças, porque em algum momento da história do Benin de hoje, que antigamente o ex-Dahomey, porque se você pesquisa, você vai ver o reino de Dahomey, de onde veio as Amazonas, os agodes do filme A Mulher Rei, sabe? Que da hora. Então, era Dahomey, mas se tornou Benin, República do Benin, sabe? Então, em algum momento da história do ex-Dahomey, teve a força desse Zangbeto que ajudou bastante o seu povo para lutar com a opressão dos outros vilarejos. Caraca, sabe? Que louco. Então, não é uma coisa que tipo, não existe, tipo, é brincadeira. Não é brincadeira. Para nós, ela é real. Ela existe, sabe? Precisa ser respeitado. Sabe? Sim, sem Porque dúvida. uma crença nossa é um legado dos mais velhos, sabe? Total. É uma tradição, né? Sim. E é bem isso que você falou mesmo, que o pessoal acredita num bem, né, num formato, e tudo que for diferente daquele bem, pra eles é ruim, né? E quando eu falo de me arrepiar, não é nem no sentido negativo, eu até gosto de assistir, realmente, esses vídeos me prendem, assim, sabe? Eu acho muito bacana de assistir, e me arrepia muito no sentido de entender que ali é uma entidade espiritual que tá movimentando, não uma pessoa, né? Eu acho muito, muito legal, e sabendo agora que é algo do bem, imaginando que é um guerreiro ali, que um dia... É o policial da noite. É o policial da noite ali, que salvou o povo, enfim, fez parte da história de um povo, é mais admirável ainda, né? É muito louco isso. Porque a gente entende que esse mundo ela é feita de energia. Sim. Esse mundo é feito de energia. É por isso que você vê que alguns relacionamentos não dão certo, algumas pessoas não dão certo no trabalho, não dão certo em tal lugar. Tipo, algumas amizades nunca acabam bem. Mas quando você... É que essa natureza, ela nos dá sinais. Mas por falta de atenção e de sabedoria, a gente não sabe ler os sinais. Mas quando você encontra alguém que entende muito de espiritualidade, que sabe ler os sinais, ele te ensina a fazer as coisas. Tal dia não é bom para você sair. Tal cor não é bom para você usar. Tal coisa não é bom para você fazer. Antigamente, você não levantava e falava, não, eu quero casar com essa menina. Os mais velhos te olham. Você vai casar com essa menina, mas não vai demorar, não vai durar. Porque você não sabe se a energia de vocês batem. Você não fez as preparações certas para poder se casar com essa pessoa. É porque antigamente os mais velhos falam, não, essa menina ela é boa para você. O amor, ela nasce do convívio. O amor, ela nasce de alguns tempos. Os primeiros momentos é só paixão. Vamos lá, vamos curtir, vamos trepar, vamos fazer tal. Mas quando essa paixão vai, e quando a energia, tipo, não flui mais, é aí que vem as brigas, os desentendimentos, várias questões. Porque você não prepara um caminho para poder fazer isso. É por isso no meu país, a gente não se casa para se casar. Quando você quer casar com alguém, você casa primeiro com a família dessa pessoa. E você dá o dote, você dá as coisas necessárias, rola as cerimonias antes de vocês se casarem. Outra dúvida agora, mudando de assunto. Mano, tem perguntinha no chat. Outra dúvida. Comida. E aí? Como é que é a comida de lá, a comida daqui? É parecida, não é? Você adaptou bem? Gostou mais daqui? Não, assim, quando as pessoas me perguntam, e aí, o que você sente mais saudade? Eu sempre falo, é comida, gente. Comida? Porque as pessoas... É muito diferente? Muito diferente. Porque as pessoas vêm nas nossas vidas e vão. Tem alguns que vão ficar, tem outros que não vão ficar. Então, se a saudade bate, a tristeza vem, pior quando se trata de um relacionamento amoroso e tal... Mas você entende que a sua união com essa pessoa naquele momento já era. Você precisa seguir em frente e tal. Então, eu sinto mais saudade da comida, porque o meu paladar foi acostumado a comer uma coisa desde nos meus 23 anos nessa terra, antes de eu vir para o Brasil. Eu vim aqui com 23 anos, tá? Então, é que eu fui adaptado meu paladar a comer várias coisas. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que você só come arroz e feijão.
Me desculpa falar isso. Isso é a verdade. Nos primeiros arroz, lá- feijão e bife, velho. Não, mas- bom demais. Você chama mistura, seja bife, ou é Ovo, parmegiano, ou é é. ovo cozido, Frango, ou é tal assim. coisa, frango. Então isso é uma mistura. É arroz isso aí. seca, desculpa. Isso com salada e tal. Já no meu país é diferente. Tem vários tipos de molhos. Tem molhos que a gente faz com as folhas. Tem outro que a gente faz com tomate. Tem outro que a gente faz com só cebola. Então, existem várias comidas. Várias. Você, às vezes, não é a mesma coisa que você come no almoço que você vai comer no jantar. Bom, aqui... Aqui, Top, né? Arroz, feijão de manhã. de manhã. Seja eu da pego, hora, da hora. seja eu pego um frango assado pro almoçar e no jantar eu pego um bife. É bem não muda isso. nada, Mas lá, mano. tipo, o mais típico de lá é o quê? Que a galera, tipo, mais Que come. a gente chama aqui geralmente de fufu. Fufu. Que é um tipo de polenta ou angu. Que você chama aqui. Que é feito seja com farinha de milho, seja com inhame, seja com arroz, seja com... Aquela parada que os caras pegam com a mão assim, come? Isso. Eu já vi no TikTok Eu vi um maluco que faz pra Ele várias só come, crianças. ele só come. Não, eu já vi um maluco que só come, assim. Eu vi um cara que grava vários vídeos só comendo. Toda hora vem um negócio com diferente. a mulher Vocês já dele, viram? Aí Esse eu ele nunca vi, come não. Assim. Da hora. É nosso arroz e feijão. Oh, mas você agora- olha assim, é agora o bonito, negócio- dá vontade de comer. Agora um negócio que eu achei curioso que, assim, no Brasil a gente tem muita mistura de culinária. Sim. A gente tem muita força da culinária italiana, o japonês acho que agora também veio forte. No passado Sim. nem tanto, mas agora tem muita influência de comida japonesa. Mexicana também tem bastante e tal. Mas do continente africano, então, pelo que eu tô entendendo, não tem. Lógico que tem. Você come acarajé? Olha lá, ó, te pegou, Você calça come Não, eu caruru? perguntei... O quê? Não, Caruru não come. Não, mas Não, no, isso eu acho não que é gosto, mais não. no Acre, É mais, lugares mais pra... mais pro Nordeste e tal. Mas é então a origem africana, então. É origem africana. Ah, que da hora. Então, É- você é pega, isso que eu- tipo, é isso que eu fiquei na quando dúvida, você porque... pega a história do Brasil, se não tô mentindo, pelo que eu li, me desculpem, você vê que o arroz foi trazido do Marrocos pra cá. O cana-de-açúcar, várias coisas foram trazidas do continente africano pra cá, sabe? Isso já é uma forte presença do continente africano dentro da cultura brasileira, Sim, sabe? sim. O que muda é a forma que a gente cozinha as coisas. Os temperos são diferentes. A forma de comer, de cozinhar, elas são diferentes, sabe? entendi. Então, não é uma diferença tão grande que eu vou dizer, não, tipo, é literalmente diferente. Não. Sim. Não, é que do jeito que você falou, eu imaginei, falei assim, cara, não tem nada aqui mas dá pra mas fazer, eu entendi dá o que você pra quis dizer, no Dá. sentido do preparo, né? Do E faz preparo. muito sentido o preparo, e ainda mais os temperos, vão ser muito regionais, né? Sim. Não tem como, realmente, o que dá de tempero aqui com abundância não necessariamente vai dar Tipo, lá, e vice-versa. um exemplo, para vocês fazerem um frango e tal, você só compra lá no mercado, supermercado, e passar o tempero, já pode fritar ou assar. Aham. Mas lá não. Como é que As você mais velhas fazem o quê? Quando compra o frango, coloca tempero, cozinha primeiro, para o tempero entrar. Depois de cozir, passar outro tempero, aí frita o aço. Caramba, Ô, da cozinha hora, antes, hein? ô, bom. Aí velho. você pega ele Testar isso aí. até o osso, você não quer deixar, porque entra o tempero Ô, tenta fazer isso aí, Ah, eu velho. vou testar isso aí, cara. muito. Entra... Mas isso em tudo penetra. ou só no frango? No frango, Tipo no carne carne, é a tudo. mesma Nossa, coisa. imagina, É, velho. a gente pega o caldo, depois de cozir o frango ou a carne, o caldo que sobra, a gente usa para cozinhar o arroz, fazer um arroz vermelho, ou para cozinhar outras que top, coisas. Mano. Bom. Tipo, o caldo da carne ali. Isso, o caldo da carne serve pra pra outra temperar. coisa. É que é um caldo, né? Sim, Tipo, sim. E ele falou, né, de que aqui a gente tem o japonês e tal, a comida, né? E lá, lá, por exemplo, tem alguma comida que vocês comem que não é da região? Por exemplo, aqui a gente come muita comida japonesa, árabe. de outra... Lá vocês têm esse costume de, o pão- vamos hoje comer tal coisa? O pão libiano, tipo, que Pão a gente chama libiano. de shawarma. Que Sei. é estrangeiro. O pizza, essas coisas que é italiano. Isso aí. Sim, sim. Esse a gente come por prazer. Ah, legal. Não, tô saindo com uma mina. Hoje vamos fazer alguma coisa diferente. A gente vai num lugar, um restaurante, igual aqui, comer isso e parecido tal. com isso. Mas em casa ninguém prepara, ninguém faz isso. É fufu, é arroz, é feijão. Vai impressionar, né? Essas coisas. Eu posso lá no meu país, você não vai encontrar muito McDonald's. Não vai vender.
Porque o povo tem um outro paladar, quer comer saudável. Não, e é bem isso. Você imagina assim, imagina a riqueza de temperos que se tem, pelo que você tá falando. Cara, você faz tempero, faz molho com a cebola, um molho só com algumas folhas e tal. E aí, cara, é uma variedade muito grande de tempero pra você meter um McDonald's. É realmente, o cara vai ficar um Habib's. Cara, Não tem. Tem se o Habib's fosse patrocinar a gente, agora perdeu, tá? Mas, cara, a esfirra do Habib's só tem cheiro, bicho. Gosto que é bom, não tem nada. Eu sou suspeito que eu como, né? Não, eu também como. Mas isso faz parte da cultura de vocês, né? É que não é, tipo, tradicional ali. A esfirra original. É valor versus... Não, isso sim. A esfirra realmente... pelo valor, essas paradas. A esfirra árabe ali, tradicional, é outra pegada. Isso é verdade. Ó, tem algumas perguntinhas no chat aqui, ó. Vamos lá. Manda. O Sérgio Cuxida. Primeiro, feliz ano novo, Sérgio. Deu aí um feliz ano novo pra gente. Obrigado. Feliz ano novo. Você Excelente também. 2023 pra você, cara. Muita luz. Muita luz, isso aí. Aí ele pergunta assim, quantos idiomas vocês falam? Aí essa pergunta ela pode ter duas respostas. Tanto na questão do continente africano como um todo, que você falou 54 países, e tem países que têm incidência de mais de um idioma, né? E no seu país, de fato, né? Então, começando, obrigado pela pergunta e feliz ano novo para ele também. Dentro do continente, a gente tem mais de 2.000 línguas, para não dizer mais de 3.000. Vou limitar, vou falar mais de 2.000 línguas e alguns dialetos. Todo mundo considera as línguas africanas de dialetos, mas não são todas que são dialetos. Por exemplo, o português de vocês é dialetos. Porque a tradução, como se fala? O português original de Portugal é o idioma. É o idioma, mas ele já tem ramificações, que é o português daqui, da Angola e tal. Então isso já vira dialetos. O francês é dialeto, o inglês é dialeto, sabe? Então, mas quando você pega algumas línguas africanas, elas não são dialetos, elas são língua, porque elas não têm ramificações. Você encontra só naquele país, você não encontra mais em nenhum outro lugar. Dentro do continente ou dentro do mundo. Não existe mais, sabe? Então, existem línguas e existem dialetos, sabe? Por exemplo, o Yorubá, ele é um dialeto. O Yorubá, que as pessoas aqui do candomblé ou do banda aqui usam, ele é um dialeto, porque ela já tem ramificações. Porque existe o Nagô, da nação Nagô, que é também no meu país, que fala um Yorubá que é diferente um pouco do outro Yorubá. Mas eles se entendem, mas a escrita, formas, às vezes, é meio diferente, igual português do Portugal e o português do Brasil aqui, sabe? O EV se encontra no Togo e também em Gana, que já são também ramificações. Então, isso também é um dialeto. Mas você pegar o Fon, ela não tem muitas ramificações. Ela já é uma língua. Você pegar o Wolof, não tem ramificação. Ela já é uma língua. Você tem o Zulu, não tem ramificação. Já é uma língua. Então, tem várias outras coisas que não são dialetos, mas são línguas. Então, existe mais de 2.000 línguas e alguns dialetos em alguns países do continente africano. Já no meu país, existe mais de 54 línguas e dialetos, se for misturar tudo. Só no seu país? Só no meu país. Existe mais de 54. Minha mãe fala uma, meu pai fala outro. E, tipo, na escola, você aprende qual? Na escola, por causa... Todas, né? Tipo assim. Na escola, por causa da colonização, é por isso que eu falei que a colonização destruiu muita coisa dentro do nosso continente, a gente foi obrigado a estudar em francês. Caramba, velho. A gente foi obrigado a estudar em francês e em inglês. Essas duas línguas eram obrigatórias. Você estudava... Nisso tem matérias, você apanha, você estuda, tem pontos e tudo. Então, na escola, a gente era obrigado a falar em francês, não nas nossas línguas. Quando você fala na nossa língua materna, qualquer fora da região do cara, a gente pode ter, pode encontrar 100 beninês aqui. Aí cada um de nós pode falar uma língua diferente um do outro. Sem o outro entender o que eu tô falando, sem ele entender, eu tenho... E assim, e a passagem de geração para geração dessas línguas é muito familiar, então. Sim. Tipo assim, você só vai aprender o idioma que você mesmo fala, você tá falando numa roda de amigos ali do mesmo país, pode ter 3, 4 idiomas ali, línguas, né? Cada um aprendeu com a família, então. Sim. Porque na escola, ali na educação regular, só inglês e francês. Na educação regular, só mas inglês acaba que acho que você francês. vai entendendo, né? Com o tempo ali, alguma coisinha ou outra, né? Porque mas era chato, porque você nem podia abrir uma boca e falar uma língua na sua própria língua nativa. Porque francês não é minha língua nativa, inglês não é minha língua nativa. É uma língua do invasor, do colonizador, que veio, que obrigou a gente a aprender isso para ele poder dominar a gente. Porque se a gente estivesse falando as nossas línguas... e fazendo que eles aprendessem, talvez a gente ia dominar eles. Porque, eu tô no Brasil. É uma estratégia de dominação, né? Exatamente. Caraca. Porque assim eles controlam tudo.
Nem ué, não. Atum, Vixe, me xingou. imagina... Não, Obrigado, Com certeza xingou. como você se chama? Você sabe meu nome? Tá vendo? Você me xingou. Então, brincando. se a gente... Não, é um exemplo que eu tô te dando. Se a gente conseguisse, tipo, colocar a nossa língua nessa patamar, a gente ia defender as nossas causas, nós mesmos. A gente ia escrever nossas pautas e fazer o branco assinar sem entender muito. Porque naquela época a gente aprendia, a gente estudava, mas o fundo, assim, a gente não entendia muitas coisas. Mas a gente tava lá aprendendo as coisas. Era mais fácil você fazer um exercício na sua própria língua do que em francês. Quando o professor dá um exercício aí, a gente pensa muito mais rápido na nossa língua. Pô, a resposta tá lá. Mas a gente tem que transcrever isso em francês para poder fazer. Então, às vezes, você dá um exercício pro cara na língua materna dele e você vai que o cara mostra. Vai voar ali, vai aprender rapidaço. Mas quando você colocar ele, o mesmo exercício na língua do branco, você vê que ele demora para poder, porque o cérebro tem que ser processado. Então, aí foi elevado a fazer o nosso cérebro pensar igual ao branco. Caraca. Isso que é o eurocentrismo, tipo, esse negócio que a gente discute hoje, sabe? Então, tipo, numa roda de conversa aí com amigos, eu solto uma palavra na minha língua, eu solto em francês. A gente mistura várias línguas. A gente não tem uma língua fixa, assim, para discutir quando a gente tá junto entre nós. É francês, é inglês, é espanhol, é várias línguas que a gente mistura. Mas a gente se entende. Não, que da hora, que demais. Velho. Entendeu? Da hora, né? Não, que sensacional. Você Eu acho fala do caralho, quantas velho. línguas? Eu, sinceramente, eu falo, nas línguas do meu país, eu falo uns 5. Que é a língua do meu pai, que é diferente da língua da minha mãe, sabe? A língua dos amigos com que eu cresci. E é uma língua lá do amor que eu aprendi. Porque Língua do amor? uma menina que eu aprendi a hora, língua dela e tal. Hoje é a língua que eu falo muito mais na minha... Tipo, Eu também peguei bastante língua por aí, velho. Nossa, Heitor, que Eu tô brincando, tô brincando. Tava demorando. Além disso, eu estudei algumas línguas internacionais, que é o latim, o espanhol, o alemão, o inglês e o francês, que era obrigatório. Só que hoje eu perdi o alemão, o espanhol e o latim, porque eu não cheguei a praticar e tal, mas foi obrigado, porque conforme você vai evoluindo e mudando de ensino, aí você tem que escolher uma língua para estudar e tal. Então eu estudei todas essas. Mas são línguas, tipo, Que diferentes louco, mesmo, não é igual ao Brasil Diferentes. que é só algum sotaque, Não, mas alguma coisa. no Brasil a gente tem mais de um idioma. Quando você vai pra região onde você tem tribos indígenas, ainda você tem... Tribo sim. Mas Você quantas tem pessoas, outra- quantos brasileiros igual... Pouquíssimos. Sim. Mas assim, é que eu não vou lembrar o número. Não sei se o Davizeira consegue pesquisar pra gente aí. Mas se fala no Brasil O Tupi-Guarani? um número elevado de línguas ainda. Mas Tem é o um pouco Tupi-Guarani. disso, por conta das tribos ainda que existem. Exatamente. Essas línguas não foram resgatadas, não foram ensinadas. E no nas Brasil a comunidades. gente se perdeu, né? Porque Muito. vocês ainda conseguiram manter Exatamente. no geração para geração. A gente não, a gente se perdeu, mas muito também porque... aí pensando um pouco na descendência, né? Com a imigração pro Brasil, teve muitas pessoas que vieram com a cultura de outros países e, tipo, vou aprender uma língua indígena. Não. Então, nesse caso, geração pós geração, vocês conseguiram passar um pro outro. Aqui não, a geração já veio de outro país, né? Já veio da Europa ali, então... Fala aí. 154 línguas indígenas, velho, faladas no Brasil. Então, eu tava com 200 na cabeça. 210 idiomas. Mas você vê que essas línguas são todos meio mortas. É. Elas só se falam Sim. dentro dessas comunidades. Deve se falar em pequenas tribos ali, né? Essas comunidades hoje ainda estão sendo atacadas, meio, tipo, E vai se matando e tal. Então, é uma cultura muito grande do Brasil que continua se perdendo. Vai se perder dia após dia, não adianta. Então, E é muito triste isso, né? Muito, Porque muito o triste. pessoal só se preocupa em preservar aquilo que tem um valor... Vamos falar valor monetário, né? Valor cultural não se preserva. Imagina- Então se perde. a riqueza que já o Brasil, com essas coisas, tem. Você é um país miscigenado com a mescla de várias outras culturas. Se vocês tivessem as próprias línguas de vocês, não a língua europeia, que é esse Tupi-Guarani, esse 150. Já imaginou como que seria esse Brasil mais lindo, mais Diversificado. O mais Brasil já é muito diversificado. diversificado, seria mais ainda. Eu velho. sempre falo, não sei se eu estou errado, é o país mais diversificado no mundo, meu. Aqui você encontra todas as nações do mundo. É africano, é europeu, vocês já são americano, é asiático. O Brasil é uma mistura tão grande que não sei como você se perdeu várias coisas, assim, sabe?
dói, mas eu sendo estrangeiro não dá pra me meter muito nos assuntos, porque os mais velhos falam, quando você vai em um lugar e você percebe que as pessoas estão andando de cabeça para baixo, as pernas em cima, entende que lá é assim que funciona. Então tem que aprender a andar dessa forma, mas nunca esquece de onde você veio. É isso que eu faço. Eu nunca esqueci de onde eu veio. Depois falo que eu continuo, eu tô aqui, mas minha energia ela não muda. Porque eu tô conectado com os meus lá, sempre. Não tem como. Mas aqui eu ando igual vocês andam, mas eu não faço igual vocês fazem. Da hora, legal. Entendeu? Da hora, velho. Não, e mais Legal, da hora legal. que isso eu acredito que você vai passar isso pra frente. Você vai passar Lógico. isso para as próximas gerações. Pra Começando preservar. com o meu filho, né? Se um dia eu tiver... E você quer ficar por aqui pra sempre? Quer voltar? Como é que tá? Vai ficar, né? Gostou? Qualquer africano é nomade. Quando a gente fala nomade, a gente não consegue ficar num lugar fixo assim. A gente é meio considerado alguém que nasceu para conhecer o mundo. Eu tô aqui hoje porque eu acho que é meu momento de estar aqui. Há 8 anos vou continuar, tô indo para 9 já. Eu vou continuar, mas eu acredito que vai chegar um momento que quase já tá chegando, que eu vou me deslocar e ir para outra aventura e conhecer mais o mundo. Porque eu acho que o mundo tem muitas coisas para me oferecer, para eu conhecer, do que ficar em um lugar só. Depois só as pessoas falam que africano não tem empatia, não tem amor de família. Não, a gente é as coisas que ama muito mais família do que qualquer outra coisa nesse mundo, sabe? O brasileiro gosta assim, mas a gente aprende a se desapegar de certas coisas para não ser vítima da emoção depois. É por isso quando aqui vocês pedem alguém, vocês choram, é muitos dias de luto, mas quando o africano pede, ele chora hoje, mas amanhã ele já está comendo carne e festejando a morte dessa pessoa. Isso não é coisa ruim, mas é o bem. Porque essa pessoa, ele sabe que essa pessoa foi encontrar a paz. Aquela paz que ele nunca vai encontrar nessa terra. Porque essa terra é só uma passagem. E por causa dos nossos egos, de tudo que o homem hoje implantou nesse mundo, a gente recolhe os frutos das coisas ruins que já implantamos, sabe? Ninguém aprende a uma criança a colocar a comida pelo nariz. Mesmo a criança... Quando ele nem abre os olhos, quando ele quer mamar o seio da mãe dele, é a boca que ele coloca lá. Ele não coloca no nariz, sabe? Já que ele colocar no nariz é porque ele quis. Então ele sabe o que ele está fazendo. Então o ser humano sabe o que ele faz. Mas ele vai recolher os preços. Não tem como. Legal. Não, cara, sensacional. Baita de ensinamento. E assim, o que eu acho da hora sobre essa questão vamos pôr, de festejar após a morte, é uma forma muito mais gostosa não, mas assim, uma forma muito menos triste. Melhor. Porque Menos assim, triste. cara, se você tiver a opção de escolher de chorar ou festejar, qual que você vai escolher? Se você tiver a opção... Tiver a opção de nada, festejar. Você vai festejar. É que a gente foi condicionado a isso, a gente nunca... Nossa cultural, cultura, né, mano? A nossa pra cultura mexer nunca vai com a emoção. exatamente. A nossa cultura, do jeito que a gente foi ensinado e, enfim, cresceu aprendendo, a gente nunca vai fazer isso, né? Mas se fosse na essência ali pra escolher, lógico que eu escolhi festejar. Sempre, né, velho? E você vê que é uma forma mais libertadora, porque você não se apega àquele antes querido que se foi... Porque o cara morreu, já era. Não tem o que fazer. Vai passar a vida inteira. O cara, durante a vida inteira dele aí, você não chorou com ele quando ele estava passando mal, quando ele estava com necessidades. Cadê aqueles amigos, aquelas famílias, essas coisas? Ninguém estava lá e tal. O cara morre e você quer bancar o herói agora pra chorar? Não, a gente festeja mesmo, porra. Pô, até que enfim, né? O cara vai numa paz... não vai se preocupar mais com ninguém, vai viver a vida dele, onde a alma dele for... É isso, se ele fez alguma coisa de ruim, mal aqui, ele vai colher os frutos e pronto. Mas a gente fica feliz, porque é um sofrimento que aquele cara não vai mais ter. Porque ele nunca vai ter aquela paz nesse mundo aqui. E pode ser que aqui, às vezes, a gente fica muito mais triste, porque a conexão ainda, talvez, com Deus, ou a conexão com alguma religião, a gente não tá ali indo firme e forte. Porque quando você tá indo mais para na nossa aqui, no caso, né? Sim. A gente vai mais pra igreja, ou tá mais conectado com Deus, a gente entende que depois... Dependendo de cada religião, obviamente, mas vou dar um exemplo, né, de espiritual, assim, né, de estar no evangélico, por exemplo, que depois, né, você vai para a vida eterna, né? Então, essa é a ideia, né, de isso mesmo, de você ir para o céu, viver no paraíso, entendeu? Então, meio que você se conforta, né? Agora que quando você está um pouco distante, talvez não... Você fica, putz, tal, e chora. É bem isso mesmo. Eu Pode acho ter que a ver, você tá? falou... Mas não faz muito sentido mesmo, assim. Quando às vezes você não tá muito apegado à religião,
você só sente a dor da partida, né? Você não sente que a pessoa vai ter um alívio agora, né? Porque quer não... A vida é um fardo também, muitas vezes, né? Sim. Então, às vezes a pessoa tá muito doente no hospital ali e tal, e aí a pessoa parte. Aí todo mundo fica triste. Fala assim, cara, imagina o quanto ela tava sofrendo. Agora ela tá descansando. Então, talvez se apegar a isso pra diminuir a dor, né? O que aconteceu com esse mundo é que eu não vou bancar o africano e dizer que, não, a África é o mais continente melhor, que tem tudo e tal. Mas você vê que tudo que o continente africano já estava ensinando para os seus filhos, hoje a Europa está buscando, está tentando entender e fazer. Porque eles trouxeram a Bíblia para nós, ensinaram a gente a rezar e tal. E, em contraparte, levaram muitos dos nossos que estão hoje, criaram esse outro país, que é os afrodescendentes, né? Mais países para se somar com aquelas que já se foram, porque hoje os filhos da África foram compartilhados nos 4 cantos do mundo. Sim. A gente entendia já da filosofia, a gente já entendia da biologia, da matemática, física, química, e, além de tudo, da vida, né? espiritualidade. É isso que o Vodun ensina. O Vodun que ensina o respeito. Quando o cara tem 1 ano a mais do que você, ele já é mais velho, ele já tem mais conhecimento do que você. E isso a cultura ensinava para nós de várias formas. Como? Na hora de comer, a gente come juntos, com a mão. Isso quer dizer o quê? Mostrar a união. É a união que faz a força. E nesse momento você aprende a compartilhar seus momentos com seus irmãos. Sabe? Senta no chão, se conecta com a energia, porque a terra, ela não mente. É por isso a gente fala que Brasil é uma terra abençoada. Africano sabe disso. Quem entende de espiritualidade, que é mais velho, sabe que o Brasil é uma terra abençoada, porque tudo que você planta nessa terra, ela dá frutos. Igual no continente africano, ela dá frutos. Mas devido a várias coisas, você vê que não há uma certa organização em relação a certas coisas, sabe? E nós africanos, a gente, teve esse privilégio de aprender muitas coisas com os mais velhos. Pequenas coisas que permitem você não misturar as coisas, dar respeito para o outro, aceitar, aprender a respeitar, aprender a compartilhar, se desapegar das coisas para não viver emocionalmente depois. Porque, sinceramente, o brasileiro é um pouco mais emocional. Sim. O brasileiro reage muito na emoção. E logo em seguida, o que eu fiz? O que é isso? Mas você vê que o africano não. É por isso que eu falo que eu não tô falando para bancar o bonitão, dizendo que eu sou africano, que a África é melhor. Não. Mas tem muitas coisas que hoje o africano pode ensinar pro resto do mundo. Você vê os brancos, eles vão pra África. Eles sabem as matérias que eles postam mostrando suas crianças, querendo comida e tal, que na verdade existe, mas não igual eles fazem de uma forma generalizada, igual fazem hoje. Mas eles vão lá aprender sobre a espiritualidade. Ó, tem algumas perguntas aqui. Deixa eu pegar aqui do idioma, acho que teve mais uma aqui sobre idioma. Sim. Ó, tem uma do Caio Jonas aqui. Vocês acham que as culturas e crenças religiosas vão diminuir em quantas gerações? Isso é importante. Essa é uma pergunta importante, né? Que é um pouco do que a gente tá falando, né? Tem muitos costumes ali que não são... Não são mais. E vai se perdendo. Você acha que, pensando a longuíssimo prazo, assim, você acha que se perde em... Eu acredito que daqui uns 20 ou 15... 20 ou 30 anos vai se perder muito mais coisas. Né? Muito, porque a invasão da era digital tá destruindo muita coisa. Caraca, que fogo. Igual aqui também, tá né? Destruindo muita coisa. Muita. Numa dimensão que você não tem noção. Eu converso muito com os mais velhos, que entendem. Eu gosto de falar sobre espiritualidade, porque eu acho que é isso que guia o mundo e tal. Mas do jeito que o mundo tá mudando, não é que o mundo que tá mudando, do jeito que o ser humano tá deixando o mundo, é assustador, mano. Não, e é muito embaçado. Quando a gente fala muito assim de geração para geração, e tem uma geração, enfim, 1 ou 2 gerações ali, que começa a interromper isso, é nítido você ver a perda de cultura, assim, né? A nossa geração tá casando mais coisas do que qualquer outra geração. Exatamente. Justamente por causa dessa invasão
do avanço ali, Do né? avanço. Dessa necessidade, né? De tecnologia, de cada vez extrair mais coisas do... Ó, tem uma pergunta legal do Raul. Cara, que isso é louco, bom. velho. E esse negócio, você falou assim, que você sabia que você tinha uma missão pra fora ali, através da espiritualidade, você sabia muito antes. Esse contato com a espiritualidade que eu acho sensacional, velho. Acho muito da hora. Mas assim, aí eu agora fiquei curioso, assim, como que você sabia? Ah, Você deixou a bola pingando, né? Eu fiquei curioso. eu perdi meu pai quando eu tinha 4 anos. Eu não falo muito sobre isso, mas eu cresci com minha mãe, com minhas irmãs, somos 4. Elas batalhou bastante pra fazer de tudo pra gente ir numa escola boa e tal. Meu pai era jornalista, sabe? Eu nasci numa família burguesa, eu não vou mentir. Meu pai tinha dinheiro, minha mãe tinha, meus avós, não fala. O número de casa que o meu avô tem e minha avó tem, eu não conto. Tipo, no meu país não tem, não sei onde eu durmo de verdade. E meus amigos sabem disso. Tipo, durmo aqui hoje, durmo lá, porque eles têm muita casas, muita. Eles fazem negócio de imobiliário e tal, muita. E meu pai era jornalista, ele não ficava no país, ele viajava sempre. Tipo, em um ano ele ficava no máximo 2 meses, 3 meses, no máximo. Então eu cresci muito com minha mãe, nada faltava. Mas depois da morte do meu pai, as coisas meio desbraçou um pouco, pô, minha mãe ficou meio, tipo, com 4 filhos, pô, eu vou fazer como é agora. Ela não quis se casar de novo, então sozinha, ela foi atrás, batalhou, foi difícil e tal. E a gente se apegou muito à questão religiosa, à espiritualidade e tal. Eu falava sempre, na verdade, que eu vou pegar o caminho do meu pai. Que da hora, mano. Onde ele não terminou a missão dele, eu vou continuar. Sabe? Eu falava sempre isso pra minha mãe. Se você vai pro meu país hoje, no meu bairro, você falar meu nome, as pessoas vão te falar, esse menino. Aí ele falava tal coisa, sabe? Não Caraca, que da hora. Então, foi uma coisa que eu sempre alimentei em mim. Que eu sempre falei pra minha mãe, eu não vou crescer aqui. Eu vou fazer meu tempo, mas vai chegar um momento que eu vou ir pra conhecer, enfrentar o mundo. Eu vou fazer meu nome, eu vou fazer tal, eu vou fazer tal. Então, desde lá, eu fui alimentando isso dentro de mim. E quando comecei a fazer esses processos, eu sonhava bastante. Não vou falar os sonhos aqui, porque eu respeito os horários e tal, por causa da questão espiritual e tal. Então, eu sonhava bastante. Eu sonhava de uma forma onde eu ia para... Eu frequentava também uma igreja com minha mãe, batista. Eu ia conversar com os pastores, eles faziam a descrição do sonho. Eu sonhava as mesmas coisas e a gente, para ter a certeza, ia falar com vários pastores diferentes. Era quase as mesmas coisas. Caramba, que louco. Eu fiz uma saída meio espiritual com meus tios para tal, que é um dos meus tios que cuida de mim espiritualmente aqui hoje no Brasil. Ele vem aqui e vai, quando ele sentir a necessidade, ele vem aqui, eu me recolho, fico afastado de tudo, faço o meu processo, ele volta de novo. Então, fiz um processo que eu entendi que, putz, não, eu tinha realmente uma missão, eu tinha realmente um caminho que eu precisava enfrentar para poder saber quem eu sou e qual é realmente a minha missão nessa vida, sabe? Então, onde eu tô aqui hoje, se eu morrer hoje, eu não vou me arrepender, porque eu sei porque eu vim realmente nesse mundo. Qual é o meu papel e tal? Eu tive a sorte de saber, sabe? Cara. Se todo mundo pudesse ter essa sorte, acho que o mundo seria melhor. Hoje, meus amigos se estranham comigo, porque hoje eu sou um cara meio afastado um pouco de tudo, sabe? Prefiro ficar no meu canto e ter minha paz do que ir num rolê e gastar minha grana que eu batalhei pra ter e tal. Se você vai me chamar pra ir tomar cerveja, discutir sobre negócio, eu vou. Mas se você vai me chamar pra gente sair e falar de Minas, como pegar aquela pessoa e tal, você não vai me ver nunca. Mas antigamente eu ia em todos esses rolês e tal. Sempre presente. Mr. Pravi, libriano ainda, eu gosto de marcar presença. Mas hoje eu aprendi muitas coisas que permitem eu ter controle sobre quem eu sou e tal. Eu tô aprendendo ainda, mas espero... Ó, deixa eu ver. Tem alguma pergunta aí do pessoal? Aqui, ó. Eu ia perguntar sobre como que é o mercado econômico lá, né? No seu país. Como que é? O salário mínimo lá é legal? Dá para viver bem? Não dá? É um país que Como que é lá, né? Qualquer for o dinheiro que o ser humano vai ganhar, ele nunca vai estar satisfeito. Ah, sim. Entendeu? Mas, tipo, comparar um salário mínimo, existe isso lá, salário mínimo ou não? Ou ele tem que ir atrás e pronto? Depende da
da empresa. Não existe um salário Não existe um mínimo teto fixo, igual aqui no men- Brasil, que Não, estabelece ao um menos mínimo. que você trabalhar para o governo, você começa com X valor, vai aumentando e tal. A situação econômica atual do meu país, ela está um pouco melhor. É um dos países dentro do continente que está crescendo bastante, de uma forma meio, tipo, na visibilidade, em tudo, está crescendo sim. As coisas... Quando um país, você vê que um país está crescendo, você vê que as coisas começam para ficar um pouco mais caro e tal, sabe? O novo presidente, ele está fazendo um trabalho muito, muito bom. Que Ele está legal. dando uma visibilidade muito forte. Só que essa visibilidade, esses avanços nunca vão chegar a um ponto que a gente vai falar, puto, não, realmente o continente africano está evoluindo, os países da África estão crescendo. Existe rico pra caramba lá, igual no Brasil, sabe? Só não tem essa desigualdade de rico, rico muito e pobre, pobre, pobre muito, igual tem no Brasil. A desigualdade aqui no Brasil é maior, então. Ela é muito maior. Olha, como Lá- é foda. Eu tinha uma visão distorcida disso. Eu achava que a desigualdade social era muito maior. Não, existe rico, existe que louco. pobre, mas o pobre consegue comer. Sim, passa perrengue, mas come. Ele come, ele faz e tal. Não existe esse negócio de rico, rico, muito, muito pobre. No meu país, não. Em alguns países da África também. E eu acredito, você pegar a Nigéria, porra, tem um monte de ricos. Você vê um cara andar uns carrões que não tem no Brasil aqui. Tem carros que tem no meu país que não tem no Brasil aqui, sabe? Sim, tipo, economicamente o Brasil cresceu bem mais bastante, se descartou num plano meio mundial, sabe? Essas visões. Mas hoje os países africanos estão crescendo também, vários. Mas enquanto a União Africana com a União Europeia vai continuar, a África vai continuar sempre pobre em várias formas. Porque a França não tem nada. Quem é francês está me seguindo, isso é verdade, eles sabem disso. Tudo que a França ganha em cima dos países europeus. A moeda que a gente usa nos países francófonos, que são os países colonizados pela França, que falam francês, é uma moeda criada na França, que a gente chama de franco-CFA, que é uma moeda fraca que deixa os países africanos muito atrasados. Porque em cada moeda a França tem uma porcentagem que ela ganha. A gente Caraca, ainda não é capaz de produzir as nossas próprias moedas, justamente por causa dos acordos que foram feitos, assinadas pelos nossos tataravós no tempo da colonização. Então, isso continua sendo uma forma do francês de falar, ah, não, mas os tataravós de vocês assinaram, então é um contrato a infinito. E hoje, isso está sendo meio discutido. Tem um cara beninense que chama Semikeba, que está levantando uma visão da nova geração que a gente está querendo cessar com todas essas formas, todos esses acordos com os países europeus, sabe? Todos. Hoje, você pega a Burkina Faso, ele está querendo, tipo, criar uma barreira com a França. Você pegar o Mali, houve, como você chama isso? Golpe militar e tal. Esses são os militares que estão no poder hoje. Eles estão fechando as fronteiras com qualquer país europeu por enquanto, sabe? Então tem vários países africanos que estão acordando. Vai levar um tempo, uns 20, 15 anos, mas precisamos aceitar, passar por esse processo para poder melhorar. E quem teve essas visões primeiro foram Thomas Sankara, do Burkina Faso, que falou que vamos sofrer pelo menos por 10 anos não comendo na mão dos europeus e, pro resto da vida, nossos filhos vão comer, sabe? Mas ele foi assassinado pelo melhor amigo com a ajuda dos europeus. Caraca. Gaddafi, da Líbia. A Líbia era um dos primeiros países da África, que ganhava um salário mínimo de um francês que trabalhava, mesmo não trabalhando. Tipo, você é libiano, mas se você não trabalha, você ganha um salário mínimo igual um francês que trabalha. Sabe? E esse presidente Gaddafi levantou e falou que ele vai construir os Estados Unidos da África. Mas foi assassinado. Putz. Porque eles sabem que no dia que o continente africano, os países vão se reunir, quebrar as barreiras, as fronteiras, criar uma moeda única, levantar, cortar todos esses laços, porque os europeus foram tão inteligentes que, culturalmente e linguisticamente, eles atacaram a gente. Hoje a gente usa francês, inglês, espanhol, português como línguas originais dos nossos países nas questões administrativas e tal. E assim fica mais fácil eles controlarem. Então a gente ia ter uma língua comum
não barreira, um passaporte único para todos os africanos, uma moeda única. Nem os Estados Unidos conseguem aguentar, porque a riqueza que o continente africano tem, nenhum continente tem no mundo. Turma, ficamos por aqui. Muito obrigado você que assistiu, que mandou a pergunta, que curtiu. Compartilha essa live com quem você acha que deve chegar esse conteúdo. Muito obrigado de verdade. Foi um papo sensacional, assim. Eu tinha muita curiosidade sobre as culturas africanas. As culturas africanas. E hoje eu pude tirar parte dessas dúvidas ainda, assim. Continuo com algumas dúvidas, algumas curiosidades e, claro, enfim... vamos ter outras oportunidades de você vir aqui. O espaço que eu apareço aqui. sensacional. O espaço sempre vai estar aberto aqui também, sempre que você sentir vontade também de voltar, cara, a casa é tua. Obrigado. Você só dá um toque e a gente marca uma parte 2 aí, sem dúvida nenhuma. Como se diz na minha língua, enantianumi. Ah, boa. Traduz aí, como que é? Muito obrigado. Muito obrigado e a pronúncia de novo. Enantianumi. Vou tentar. Vai Ena, lá. Tché. Numi. Numi. Isso. Acertei? Isso. Boa. Obrigado. Não, Não, eu não vou. Valeu, galera! Valeu, turma. Até a próxima.